Bem, hoje é engraçado, eu vou começar falando sobre clareza, em saber que mesmo muito experiente e capacitado, não se detém todo conhecimento. Então, humildade em tudo sempre. Compreender também que sempre há algo a aprender, mesmo estando muito capacitado, né? Então, eu acho que isso é humildade, é dar ouvidos, é saber ouvir, quando não puder ouvir, falar com amabilidade, com docilidade, né? E saber que qualquer gerente, quem gere desde uma casa até uma empresa, é, tem subordinados sobre si, precisa ter muita humildade, tem que saber se colocar no lugar do outro, né? Tem que ser muito humano, né? E às vezes a gente é déspota. Quando a gente gere algo, às vezes a gente passa por cima das coisas mesmo, porque por um bem maior, né? E comentando hoje maior competência no trabalho. A primeira é ter atitude. Por exemplo, se eu sou subordinada, eu sou uma secretária dentro de um escritório. Chega uma pessoa com uma necessidade urgente. Os meus chefes não estão. Eu preciso ter atitude, fazer o possível, o melhor da decisão, o melhor possível para que aquilo seja resolvido. Porque eles estão ausentes, mas se eu puder resolver, que eu resolva. Então é muito ruim você chegar no lugar e ter que voltar depois. Às vezes você está com a última bala de sua agulha, então você quer resolver. Quando você procura alguém, você quer resolver aquilo é logo. É muito ruim você ficar procurando. É entediante, é angustiante, é cansativo, né? Então tenha atitude, compreenda o outro lado de quem te procura. Então, quando alguém te procurar, tenta resolver ao máximo possível, né? O quanto que você puder, mesmo que você não seja o chefe, não tenha autonomia. Procure ter autonomia. Agora, você não pode passar por cima das autoridades, né? Segundo, aprenda sempre, capacitação constante. É lógico, nós vivemos no mundo da informação. A internet está aí nos mandando aprender sempre tudo. Tem tutoriais para tudo. Se você conseguiu a vaga, está desempregado, conseguiu uma vaga para algo, eu não sei fazer isso, ó, não sei, mas posso aprender. Chegou em casa, vai lá, ó, corre atrás, procura na internet, procura obter o conhecimento sobre aquilo que requer naquela vaga que você concorreu, tá? Se alguém falar, você sabe fazer tal coisa? Não sei, mas eu posso aprender. Esteja sempre disponível a aprender, tá? Terceiro, pratique. Por exemplo, por que existem os estágios? Porque no mundo inteiro, o mundo, né? O mundo work, o mundo do trabalho, entendeu que precisa de ter capacitação e, e prática. Então, estágios, eles existem exatamente para. Você está fazendo um curso, precisa estagiar para praticar o que você está aprendendo, entendeu? Estágio já é uma forma inteligente de colocar você no mercado de trabalho. Então, pensa nisso sempre. Se você tiver prática em algo, por exemplo, eu sou cuidadora de idoso, mas eu não tenho curso. Você já tem a experiência, então é bom que se capacite, tá bom? Não fica assim, eu estou trabalhando, eu estou empregada, eu não vou estudar, não. Procure. Às vezes você não ingressa num curso aí, né, de 2 anos, mas você busca conhecimento, saber como que os idosos se alimentam, quais as doenças mais comuns para os idosos, quais os medicamentos que são usados, que tipo de medicamento, fármaco pode ser substituído por natural. Por exemplo, como que é um banho ideal para aquele idoso, como que se comporta o idoso doente de tal doença, homem, de forma masculina, de forma feminina. Então, isso tudo é questão de aprender. E tenha paciência. Ter paciência, gente, é virtude.
Existem as virtudes dentro do mercado de trabalho, isso não é brincadeira. Existem as virtudes teologais, as virtudes também para a área da empregabilidade, entendeu? Então, eu já falei em alguns momentos sobre essas virtudes, mas hoje eu preciso falar para vocês sobre paciência. Paciência é administrar as emoções. Tem hora que você está com vontade de matar um filho seu, porque o filho é desobediente, um aluno, um subordinado, uma empregada na sua casa. Tem hora que você está tiririca de raiva, mas você precisa ter paciência. Sabe por quê? Porque um momento de estupim curto pode fazer perder o respeito de um funcionário com um gerente, com um patrão, com o dono da empresa. E isso pode não culminar em coisas boas. Pode minar uma relação que pode estar boa se você ter paciência. Isso para todos os níveis hierárquicos de uma empresa, para todos os níveis hierárquicos de uma casa, para os níveis hierárquicos de uma escola, e assim vai, todas as instituições. Comunique. Olha, a arte nos ensina várias formas de comunicação. Uma delas é a corporal. Se você não está podendo falar, se você está silenciado por algo na sua vida, para não ter fofoca, para não dar escândalo, para não dar vexame, existe a linguagem corporal. Então, as pessoas inteligentes, elas já entendem essas coisas. E às vezes a gente tem que ensinar adolescentes, viu? Não é crianças, não. Tudo tem o seu tempo. Crianças muito novas, elas precisam aprender certas coisas não. O tempo de aprender coisas de trabalho é na adolescência. Criança não trabalha. Então, criança não precisa saber nada de coisas de adolescentes e adultos. A faixa etária infantil requer um conhecimento. Os adolescentes, outro conhecimento. Um jovem e adulto, outro conhecimento. Então, não podemos passar por cima das faixas etárias e colocar um suporte em alguém que não suporta aquilo. Então, comunicar é isso. Aprender a falar de forma inteligente, que as pessoas entendam e não se sintam sobrecarregadas, né? E também não sejam induzidas a errar, né? Ter comunicação franca, direta, honesta. Isso é ser um cidadão honesto. Você está demonstrando sua competência como um funcionário, ou como um patrão, ou como um gerente, ou como um colega de trabalho, de forma honesta, viu, gente? Então, foque no real interesse. Isso já é focar no real interesse, né? Qual o nosso interesse? É vender? É apresentar? É atender, né? É servir. Então, qual é o real interesse? Então, existem posturas para todas essas coisas. Cada segmento tem uma postura diferente. O foco é diferente, mas aí você precisa ter o foco da profissão que você exerce. E seja humilde, né? Foi o que eu abri falando. Clareza, né? Em saber que a gente tem conhecimento, mas existem outros conhecimentos e outras verdades que a gente não conhece. A gente tem que ter humildade para aprender, para entender, para compreender, para respeitar o seu momento de mandar, o outro momento do outro mandar, e tá tudo certo, né? Se a gente dá espaço para até o nosso antagônico mandar, nós estamos sendo humildes, né? Então, e o oitavo, tenha competência interpessoal. Eita, isso é um segredo, né? Que as pessoas, elas não sabem ainda, né? Respeitar os parâmetros, né? Você dá vazão ao outro para o outro agir, para o outro te entender, para o outro ser entendido, ou você demonstrar a sua madureza, né? Na sua competência, na sua experiência, no seu conhecimento, que a pessoa, você tem o seu momento, mas a pessoa também tem o momento dela, e tem aquela história, né? Enquanto um burro fala, o outro burro baixa a orelha. É verdade, isso não é brincadeira. A gente precisa ter esse respeito, esse conhecimento, essa humildade, e isso é interpessoal, é que eu estou bem,
Eu estou bem ali naquele lugar, eu preciso estar bem aonde eu trabalho. Se eu não estou bem, eu tenho que cair fora dali. Infelizmente é assim, gente. Você tem que se amar, estar saudável. Se você não tá num segmento que não tá legal para você, procura ao máximo sair de lá. A gente precisa ganhar dinheiro, mas antes de tudo ter saúde. E isso é competência interpessoal. Você estar bem, você estar amando o seu trabalho, fazendo com colegas bons e competentes. Competir consigo mesmo, nunca competir com os colegas. Não existe isso, gente. Compete-se consigo mesmo. Hoje eu vou ser melhor do que ontem e amanhã eu vou ser melhor do que hoje. Não compete com seu colega, não, porque isso vai te trazer decepções ou então você vai se achar o maioral. Não existe isso. A gente tem que ter humildade de saber que tem pessoas melhores do que a gente, tem pessoas piores do que a gente e que tá tudo bem. É assim mesmo. O mundo é assim em tudo, em todos os aspectos da vida. Então, competência interpessoal é você se entender com o mundo, saber a sua inserção ali dentro daquela atividade lucrativa e saber que esse dinheiro vai lhe fazer bem e esse ganho também vai fazer bem para as pessoas que estão abarcando ali com você naquela empresa, naquele departamento, né, na sua casa, entendeu? Então, competência interpessoal é isso, é ter limite, é ter parâmetros. Eu posso ir até aqui, daqui eu não posso ir mais. Por que que eu não posso ir mais? Porque eu desrespeito o outro. Eu passo por cima do outro, né? E eu não estou sendo legal assim. Eu não estou sendo profissional, né? E aí ninguém merece ser lixo, né? Lixo é quem não respeita o outro. Que aí um dia ele tá de um jeito, outro dia tá de outro. Não pode ser assim. Quando você não pode ser competente o suficiente, é calar-se, silenciar-se. E isso faz parte da competência interpessoal, né? E ser sério, né? Uma pessoa séria, uma pessoa decente, ela não brinca com as outras. Brincadeiras nunca é coisa boa. Nunca, 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 nunca. Se você vê alguém, a não ser que seja assim, no momento, né, de descontração, no momento, numa festa, mas no ambiente de trabalho, brincadeiras não é coisa boa. A gente tem que ser sério, tem que ter respeito, tem que ter respaldo para manter o outro na função dele sem alterar nada na empresa. Isso é o que eu falo para vocês que é o focar, é o interesse, que eu já falei no 6 aí, que é o focar interesse. Se você está focado, você não vai atrapalhar o outro não vai te atrapalhar. A empresa segue ganhando dinheiro sem ninguém se comendo lá dentro da empresa, sem ninguém se comendo dentro da casa, sem ninguém se comendo no departamento. É assim, infelizmente, você tem que ter competência no trabalho. Essa é a direção. A gente vai falhar um dia? Vai. No outro dia a gente acerta? Sim. Assim é como santidade, se busca santidade. Um dia você peca, outro dia não. Bem, é isso. Mas sempre focar numa coisa interessante que é capacitação. Sempre ter conhecimento. Por quê? Porque existem pessoas, gente, que, por exemplo, vamos falar do administrativo. O administrativo estudou, por exemplo, cálculos. Cálculos por. Cálculo é coisa lá dos hindus, né? Então tem milênios de se estudar cálculos. Você vai questionar cálculos no ano 2000? Não vai, né? Então é isso. Tem coisas que você precisa prestar atenção. Você nasceu, tem 30 anos, 20 anos, aí você vai questionar uma coisa que tem milênios. Você tem que prestar atenção. Então é isso. É importante, sim, reverenciar pessoas que estudam o conhecimento científico. Não, o conhecimento popular é importante? A cultura popular é importante?
Mas você precisa referenciar também o científico, porque essas pessoas por anos e anos e décadas e séculos, elas não ficaram brincando, estudando uma coisa só. Por exemplo, cálculos, não. Um Leonardo da Vinci não estudou medicina brincando para te falar mentiras, não. Então você precisa também prestar atenção nos profissionais que estudaram, que têm competência, que têm, entendeu? E dar valor a isso. E também se tornar um deles, para você compreender como é que funciona esse mundo, entendeu? Então é isso, a maior competência no trabalho foi dita hoje com tem atitude, em capacitação constante, prática e teoria, ter paciência e administrar as emoções, comunicar-se mesmo sem a fala, focar no real interesse da empresa, do departamento ou dos colegas ali para chegar num determinado X, num Y. Ser humilde, né, que é o maior de todas as virtudes, e ter competência interpessoal para conviver bem com as pessoas, né? E saber que você precisa estar bem aonde você está. Se você não está bem, você precisa pegar o seu banquinho e saia de fininho. Infelizmente é assim.